Era véspera de Natal. Eu estava sentada à mesa com o braço engessado, sem conseguir sequer segurar um garfo. Vi minha própria filha sorrir enquanto sussurrava, sem um pingo de vergonha: "Mãe, meu marido só te ensinou a lição que você merecia." Meu genro, ao lado dela, soltou uma risada fria. Era a risada de um homem que acredita controlar tudo e todos dentro desta casa. Menos de 1 hora depois, a campainha tocou. Ele foi abrir a porta, cheio da mesma arrogância de sempre. Mas assim que viu quem estava à porta, seu rosto empalideceu e suas mãos começaram a tremer. Mas antes de continuarmos, certifique-se de estar inscrito no canal Elderly Stories e escreva nos comentários, de onde você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. O cheiro de peru de Natal pairava no ar como uma promessa vazia de felicidade. Era véspera de Natal e a mesa estava posta com a toalha de mesa branca bordada que minha mãe me deixou de herança. Era o mesmo que eu usava em todos os natais nos últimos 40 anos. As velas tremeluziam suavemente, refletindo nos copos de cristal e nos pratos de porcelana que meu falecido marido, George, e eu compramos em nossa lua de mel no Havaí. Tudo parecia perfeito. Tudo, exceto o gesso pesado e desconfortável que imobilizava meu braço direito. Meu nome é Catherine. Tenho 72 anos. Até aquela noite, eu acreditava que família significava proteção. Eu acreditava que laços de sangue eram sagrados. Eu acreditava que uma filha jamais seria capaz de destruir a própria mãe. Como eu estava enganada. Olhei para o meu prato. Vazio. Completamente vazio. Diante de mim, o peru dourado exalava seu aroma tentador, rodeado de purê de batatas, recheio, salada de cranberry e todas as iguarias que eu mesmo havia comprado e parcialmente preparado antes do acidente. Mas eu não conseguia me servir. Minha mão direita estava presa naquele gesso grosseiro, e minha mão esquerda, tremendo por causa da idade e do choque, não alcançava as travessas no centro da mesa. Richard, meu genro, ocupou a cabeceira da mesa, o lugar que sempre pertenceu a George. Ele mastigava ruidosamente, enfiando enormes pedaços na boca, com a gordura do peru escorrendo pelo queixo. Seus olhos pequenos e calculistas me observavam com um brilho de satisfação que me dava náuseas. "A senhora não está com fome, sogra?" perguntou ele com a boca cheia, um sorriso malicioso distorcendo seus lábios finos. "Ou será que é difícil para a senhora comer com apenas uma mão?" Minha filha Michelle, sentada ao lado dele, soltou uma risadinha abafada. Ela usava um vestido vermelho que era muito apertado para sua idade, e o cabelo tingido de loiro começava a mostrar raízes escuras. Ela não olhou nos meus olhos. Ela não tinha olhado para mim desde que tudo aconteceu. O acidente. Foi assim que o chamaram. Como se meu braço tivesse se quebrado sozinho. Como se eu tivesse tropeçado e caído por causa da imprudência de uma velha desastrada. Mas não foi um acidente. Aconteceu há 3 dias. Richard apareceu na minha casa sem avisar, como tem feito constantemente ultimamente. Desde que George faleceu há 2 anos, ele e Michelle vêm me visitar com uma frequência suspeita. No início, fiquei feliz. Pensei que eles estivessem preocupados comigo. Pensei que eles quisessem me fazer companhia. Que tolo eu fui. As visitas sempre terminavam da mesma forma. Richard comentava como aquela casa era grande para uma mulher solteira, como seria perigoso para mim continuar morando ali e como os lares de idosos eram maravilhosos, onde eu teria companhia e receberia cuidados médicos. "Você precisa pensar no futuro", ele dizia com aquele tom de voz ensaiado que costumava usar para parecer preocupado. "Se algo acontecer com você, quem vai te ajudar?" Michelle e eu trabalhamos o dia todo. Não podemos vir correndo para cá a cada instante. Eu sempre dava a mesma resposta. Esta casa era o meu lar. Criei minha filha aqui. Morei aqui por 45 anos com George. Todas as minhas lembranças estavam aqui, meus móveis, meu jardim de rosas que eu cuidava todos os dias. Eu não ia a lugar nenhum. Mas, há 3 dias, Richard perdeu a paciência. Ele chegou com uma pasta cheia de papéis, contratos, escrituras, documentos que eu não entendia bem. Ele disse que era para simplificar as coisas e me proteger de golpistas. Eu só precisava assinar aqui, aqui e aqui, e ele cuidaria de todo o resto. Pedi para ver os documentos calmamente.
Disse que primeiro os mostraria ao meu advogado. Foi então que seus olhos mudaram. Aquele brilho de falsa compaixão desapareceu, substituído por algo frio e cruel. Escute bem, velha, sibilou ele, aproximando-se de mim. Você vai assinar esses papéis. Vai transferir esta casa para o nome de Michele. Vai acabar com o drama e entender de uma vez por todas que você não manda mais em nada. Instintivamente, dei um passo para trás. Meu coração disparou. Eu conhecia homens assim. George me alertou sobre Richard desde o início. Aquele menino é ganancioso, ele costumava me dizer. Cuidado com ele, Catherine. Mas Michele estava apaixonada. E eu, como qualquer mãe, cedi. Eu deixei que eles se casassem. Ajudei a pagar o casamento, a entrada do apartamento deles, as contas. Quando Richard perdeu seu terceiro emprego, sempre achei que estava investindo na felicidade da minha filha. Naquela tarde, quando me recusei a assinar, Richard avançou para cima de mim. Não houve aviso prévio. Não houve hesitação. Ele simplesmente me empurrou com toda a sua força contra o batente da porta da cozinha. Ouvi o estalo antes de sentir a dor, um som seco e horrível, como o de um galho quebrando. Meu braço direito, que levantei instintivamente para me proteger, absorveu todo o impacto. A dor era tão intensa que por um momento eu nem consegui gritar. Eu simplesmente deslizei pela parede até o chão, segurando meu braço deformado contra o peito. Michele estava na sala de estar. Ela viu. Ela ouviu. Eu sabia que ela tinha visto porque ouvi seus passos se aproximando. Mãe, ela chamou, parando à porta da cozinha. Levantei os olhos na direção dela, na esperança de que ela me ajudasse, na esperança de que minha filha corresse até mim, me ajudasse a chamar uma ambulância, na esperança de que ela confrontasse o marido, gritasse com ele, fizesse alguma coisa. Mas Michele apenas olhou para Richard. Depois olhou para mim. E então ela disse palavras que ficarão gravadas na minha memória até o dia da minha morte. Mãe, por que você simplesmente não coopera? Você vê o que aconteceu por sua causa? Não havia ambulância. Richard arrancou os cabos da linha telefônica fixa e confiscou meu celular. Ele disse que eu ficaria lá pensando até recobrar o juízo. Ele trancou a porta da frente e levou Michele consigo. Passei a noite no chão da cozinha com o braço quebrado latejando, sem conseguir me mexer. A dor era tão grande que cheguei a perder a consciência algumas vezes. Ao amanhecer, eu estava com febre e tremores. Foi minha vizinha, a senhora Linda, quem me encontrou. Ela achou estranho não me ver regando as plantas de manhã e veio verificar. Ela arrombou a porta dos fundos com a ajuda do neto e me levou para o hospital. Na sala de emergência, eu disse que tinha caído, que tropecei no tapete da cozinha. Os médicos olharam para mim com aquela expressão que dizia, eles não acreditaram em mim, mas não insistiram. Eles colocaram um gesso no meu braço e me mandaram para casa. Quando Michele apareceu no hospital, ela chorou. Ela me abraçou, pedindo perdão, dizendo que não tinha entendido a gravidade da situação, que Richard estava nervoso com o trabalho, que isso nunca mais aconteceria. E eu, a velha tola que sou, acreditei nela. Foi por isso que lá estava eu, na véspera de Natal, com o braço quebrado e o prato vazio, vendo meu genro devorar a comida que eu havia comprado, enquanto minha filha fingia que nada tinha acontecido. Richard, eu disse, com a voz mais fraca do que gostaria. Você poderia me passar um peru pequeno, por favor? Ele parou de mastigar. Olhou para mim com aquele sorriso cruel que eu já conhecia bem. Com licença, sogra, não ouvi direito. O que a senhora disse? O peru, repeti, tentando manter minha dignidade. Não consigo alcançar as travessas. Richard trocou um olhar com Michele. Alguma mensagem silenciosa passou entre eles, algo que me excluiu completamente. Sabe qual é o problema, senhora Catherine? Disse ele, limpando a boca com o guardanapo de linho. O guardanapo que pertencia ao meu enxoval de casamento. Você ainda não aprendeu qual é o seu lugar nesta casa. O silêncio que se seguiu às palavras de Richard foi tão denso que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede na sala de estar. Era o relógio de pêndulo que George herdou de seu pai, uma peça antiga de mogno escuro que marcava as horas com uma precisão quase assustadora. Olhei para minha filha, esperando alguma reação.
Qualquer coisa, uma palavra em minha defesa, um olhar de desaprovação para o marido, um gesto mínimo que mostrasse que ela ainda era a menina que criei com tanto amor. Michelle continuou comendo de cabeça baixa, como se eu não existisse. Michelle, chamei, com a voz trêmula. Você não vai dizer nada? Ela ergueu os olhos lentamente. Havia algo naquele olhar que eu não reconheci. Uma frieza, uma indiferença calculada que me gelou o sangue. Mãe, disse ela, pousando os talheres com um suspiro de impaciência. O Richard tem razão. Você precisa entender que as coisas mudaram. Papai morreu e você está ficando mais velha. Não pode continuar mandando em todo mundo achando que ainda tem o controle da situação. Senti como se tivesse levado um tapa. Na verdade, um tapa teria doído menos. Filha, do que você está falando? Esta é a minha casa. Eu construí tudo isso junto com seu pai. Cada móvel, cada tijolo, cada lembrança. Esse é exatamente o problema, interrompeu Richard, recostando-se na cadeira de George como se fosse o senhor do castelo. Você vive no passado. Você permanece aí agarrado a essas coisas velhas, a esses móveis apodrecidos, a essa casa que está caindo aos pedaços. Você sabe quanto custa manter uma propriedade deste tamanho? Você sabe quanto vale este terreno? Eu sabia. Sabia perfeitamente bem. Esta casa estava localizada em um dos bairros mais nobres da cidade. O terreno era grande e valia uma fortuna. Foi por isso que eles queriam tanto se livrar de mim. Richard, eu disse, tentando manter a calma apesar do tremor nas minhas mãos. Eu já disse que não vou vender esta casa. Não vou para nenhum asilo e não vou assinar nenhum documento para transferir meus bens para você enquanto eu estiver vivo. Ele se inclinou para a frente, com os cotovelos apoiados na mesa, o rosto a poucos centímetros do meu. E quem disse que você tem escolha? Em seguida, foi Michelle quem falou, e suas palavras me destruíram mais do que qualquer golpe físico. Mãe, escuta. O Richard tem razão. Você está ficando mais velha. Confusa. Você esquece as coisas. Repete as mesmas histórias 1000 vezes. Ontem mesmo, você deixou o fogão ligado. Eu não deixei nenhum fogão ligado, protestei, sentindo a indignação subir à minha garganta. Veja bem, Michelle olhou para o marido, balançando a cabeça como se eu fosse uma criança problemática. Ela nem se lembra. É exatamente o que eu estava lhe dizendo. Era mentira. Tudo era mentira. Eu nunca tinha deixado o fogão ligado na minha vida. Mas naquele momento eu percebi o que eles estavam fazendo. Estavam construindo um caso, semeando dúvidas, preparando o terreno para o próximo passo, a tutela legal. Era isso que eles queriam. Que declarassem que eu era incapaz de cuidar de mim mesmo, de administrar meus bens. Michelle se tornaria minha tutora legal e, então, poderia fazer o que quisesse com tudo que George e eu construímos ao longo da vida. Michelle, eu disse, com a voz mais firme, agora fortalecida pela raiva que começava a substituir o medo. Seu pai passou 45 anos da vida trabalhando para construir tudo isso. Ele acordava às 5 da manhã. Dirigia aquele caminhão de entregas em estradas de terra. Carregava caixas até as costas não aguentarem mais. Você acha que ele fez tudo isso para que você vendesse tudo e gastasse o dinheiro nas dívidas do seu marido? Richard bateu com força na mesa com a palma da mão. Os pratos tremeram, o vinho no meu copo, intocado, agitou-se perigosamente. Cale a boca, velha, gritou ele. Você não sabe do que está falando. Minhas dívidas são investimentos, negócios que vão dar frutos. Você não entende nada de dinheiro. Nunca entendeu. Passou a vida inteira dependendo do seu marido e agora quer nos dar lições. Respirei fundo. A dor no meu braço pulsava em uníssono com as batidas do meu coração. Mas eu não ia chorar. Eu não ia dar a eles esse prazer. Eu sei muito bem do que estou falando, Richard. Sei que você perdeu o emprego há 8 meses e não contou para Michelle. Sei que você está com 3 meses de aluguel atrasado. Sei que você deve mais de $50.000 em cartões de crédito e empréstimos pessoais. Seu rosto ficou vermelho. Suas narinas dilataram. Michelle olhou para o marido com uma expressão de surpresa que confirmou minhas suspeitas.
Ela não sabia nem metade da história. Onde você tirou essa mentira? Sibilou Richard entre os dentes. Não é mentira. Você deixou cair um extrato bancário da sua pasta no mês passado, quando veio aqui tentar me convencer a vender a casa pela primeira vez. Eu li. Eu sei de tudo. Houve um momento de silêncio absoluto. Richard olhou para mim com um ódio tão intenso que senti um arrepio percorrer minha espinha. Michelle olhou para o marido como se o estivesse vendo pela primeira vez. Richard, disse ela em voz baixa. Do que ela está falando? Você perdeu o emprego? Cala a boca, Michelle. Ele rosnou, sem desviar o olhar de mim. Isso não é da sua conta. Eu cuido das finanças. Você sabe disso. Mas você disse que recebeu um aumento. Eu disse, calha a boca. Seu grito fez Michelle se encolher na cadeira. Vi o mesmo medo que eu sentia refletido nos olhos da minha filha e, por um instante, senti pena dela. Ela também foi vítima desse homem. Ela também ficou presa numa teia da qual não sabia como escapar. Mas aí Michelle fez algo que destruiu qualquer vestígio de compaixão que eu ainda pudesse ter. Ela se virou para mim, com os olhos duros como pedra, e disse, Mãe, Richard te deu a lição que você merecia. Se você tivesse cooperado desde o início, nada disso teria acontecido. A culpa é sua. Sempre foi sua. Fechei os olhos por um instante. A dor no meu braço parecia insignificante perto da dor que aquelas palavras causaram no meu coração. Minha própria filha, a menina que amamentei, a quem embalei quando estava com febre, a quem acompanhei até a escola pela mão. Aquela garota estava morta. Em seu lugar, havia um estranho me olhando como se eu fosse um obstáculo a ser removido. Quando abri os olhos novamente, algo havia mudado dentro de mim. A tristeza ainda estava lá, mas tinha sido relegada a um canto, substituída por uma determinação fria e calculista. Passei a vida inteira cuidando dos outros, cuidando do George quando ele ficou doente, cuidando da Michelle quando ela era criança, adolescente e adulta, abrindo mão dos meus sonhos, dos meus desejos, do meu tempo, sempre colocando a família em primeiro lugar. E foi assim que eles me retribuíram. Você tem razão, eu disse, com a voz surpreendentemente calma. Estou velho. Estou fraco. Não tenho mais forças para lutar. Vi os olhos de Richard brilharem com um lampejo de vitória. Michelle relaxou visivelmente em sua cadeira. Finalmente, a senhora está sendo razoável, senhora Catherine, disse ele, voltando a comer como se nada tivesse acontecido. Amanhã podemos ir ao cartório. Vou resolver tudo rapidinho. Você nem precisa se preocupar. Só mais uma coisa, eu disse, olhando para o relógio de parede. Eram exatamente 8 horas da noite. Em poucos minutos, a campainha tocaria. E quando tocasse, as vidas de Richard e Michelle nunca mais seriam as mesmas. O que eles não sabiam, o que ninguém sabia, é que George não era apenas um motorista de caminhão. George era um homem que passou a vida inteira se preparando para o pior. Ele construiu uma rede de segurança ao meu redor sem que eu jamais soubesse. E essa rede estava prestes a ser acionada. O tic-tac do relógio de pêndulo parecia ficar cada vez mais alto. Ou talvez fosse apenas minha percepção aguçada pela expectativa. Eu sabia o que estava por vir. Eu tinha feito uma ligação do hospital 2 dias antes, quando Michelle saiu para comprar café e me deixou sozinho por 15 minutos. 15 minutos. Era tudo o que eu precisava. Esse número ficou gravado na minha memória por mais de 20 anos. George me fez memorizá-la numa noite de inverno, quando estávamos sentados juntos na varanda e ele me contou segredos que guardava há décadas. Catherine, disse-me ele naquela noite, segurando minhas mãos entre as suas, calejadas pelo trabalho. Se um dia eu não estiver mais aqui e você precisar de ajuda de verdade, ligue para este número. Não importa a hora. Não importa o motivo. Diga que você é a esposa de George Monto. Eles saberão o que fazer. Naquele momento, eu ri. Achei que era um exagero da parte dele, a paranoia de um homem que passou a vida na estrada e viu coisas demais. Mas mesmo assim memorizei o número porque George raramente me pedia alguma coisa. Na noite em que Richard me jogou contra a parede enquanto eu estava no chão da cozinha com o braço quebrado, aquele número era a única coisa em que eu conseguia pensar.
E 2 dias depois, no hospital, finalmente consegui discar o número. Uma voz masculina atendeu ao segundo toque. Grave, calma, autoritária. Olá, meu nome é Caterine, eu disse, com a voz trêmula. Sou a esposa de George Monteiro. Houve uma pausa. Então a voz do outro lado mudou completamente. O tom tornou-se mais suave, quase afetuoso. Senhora Caterine, já faz muito tempo. O que aconteceu? Contei-lhe tudo. O braço quebrado, as ameaças, a pressão para vender a casa, a indiferença da minha própria filha. Falei sem parar durante 10 minutos, as palavras jorrando como água de uma represa rompida. Quando terminei, ele apenas disse: Você está no hospital geral? Sim. Vou enviar alguém para lá agora mesmo. E quanto à outra situação, eu mesmo cuidarei disso. Você confia em mim? Confio em você, respondi sem hesitar. Então você volta para casa, finge que nada aconteceu e espera. Na véspera de Natal, exatamente às 8 horas em ponto, alguém tocará a campainha da sua casa. Deixe o resto comigo. E foi assim que me vi ali, sentada à mesa da minha própria casa com um prato vazio, observando meu genro se empanturrar enquanto minha filha fingia que tudo estava normal. 8h02, o relógio bateu 2 vezes. A campainha tocou. O som ecoou pelo corredor como um trovão em um céu claro. Richard parou de mastigar, com o garfo suspenso no ar. Michelle olhou em direção à porta com uma expressão de confusão. Quem poderia ser a esta hora? Perguntei, tentando disfarçar a ansiedade na minha voz. Vai lá abrir, Richard. Ele me lançou um olhar desconfiado, mas levantou-se da cadeira, enxugando as mãos no guardanapo. Ele caminhou em direção à porta da frente com passos pesados, visivelmente irritado com a interrupção. Ouvi a porta abrir, depois silêncio. Um silêncio que pareceu interminável. Richard, chamou Michelle, levantando-se também. Quem é? Ela caminhou em direção ao corredor e eu a segui com o olhar. Do meu lugar à mesa de jantar, eu conseguia ver parcialmente a porta de entrada. Eu conseguia ver as costas de Richard completamente imóveis e conseguia ver o que havia do outro lado. 2 homens enormes vestidos de preto, com postura militar, e entre eles um homem mais baixo, de cabelos grisalhos, vestindo um terno impecável, apesar de ser véspera de Natal. Reconheci aquele homem imediatamente. Seu rosto estava em todos os jornais e em todas as reportagens da televisão. Ele era o homem mais poderoso do estado. O homem que controlava a polícia, o sistema judiciário e a política. O homem que, segundo diziam, construiu seu império com base em favores e lealdades inabaláveis. O juiz Albert Ross, presidente do Supremo Tribunal do Estado, estava à porta da minha casa. Boa noite, disse ele, sua voz grave ecoando pelo corredor. Gostaria de falar com a senhora Caterine. Richard não conseguia se mexer. Suas pernas pareciam pregadas ao chão. Michelle, atrás dele, estava com a boca aberta em uma expressão de puro choque. Levantei-me da mesa, sentindo uma força que nem sabia que ainda possuía. Caminhei em direção à porta, passando pela minha filha petrificada, até ficar cara a cara com o homem que atenderá ao meu chamado. Albert, eu disse, usando o nome que George sempre usava quando falava dele. Seus olhos, que transmitiam autoridade absoluta para o resto do mundo, suavizaram-se ao me ver. Eles se aproximaram do gesso no meu braço, e algo cruzou o rosto dele. Uma sombra de raiva controlada que fez os 2 guarda-costas se endireitarem automaticamente. Senhora Caterine, disse ele, inclinando ligeiramente a cabeça em gesto de respeito. George salvou minha vida uma vez. Ele nunca quis que eu pagasse essa dívida. Mas agora, ele olhou para o meu braço novamente. Agora eu vou pagar. Senti lágrimas arderem nos meus olhos, mas as contive. Eu não ia chorar. Não na frente de Richard e Michelle. Não depois de tudo que eles fizeram. Entre, por favor, eu disse, abrindo a porta mais. Eu estava jantando. Praticamente sozinha. Albert entrou, seguido pelos 2 homens de preto. Richard finalmente conseguiu se mover, encostando-se na parede como se quisesse se fundir com ela e desaparecer. Juiz, gaguejou ele, tentando sorrir. Que honra! Não sabíamos que minha sogra sabia.
Quer dizer, que prazer recebê-lo. Albert nem sequer olhou para ele. Caminhou diretamente para a sala de jantar, observando a mesa posta, os pratos, a comida. Seus olhos pararam no lugar onde eu estava, no prato completamente vazio. Você não comeu, afirmou ele, não como uma pergunta, mas como uma acusação. Não consegui alcançar os pratos, respondi simplesmente. Com o braço assim. Vi o maxilar de Albert se contrair. Ele se virou para Michelle, que havia seguido o grupo até a sala de estar como um fantasma, pálida e trêmula. Você é filha dela? Perguntou ele. Michelle assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. E você deixou sua mãe passar fome na própria casa dela na véspera de Natal? Eu. Nós. Ela não perguntou. Ela não deveria precisar pedir, interrompeu Albert, com a voz cortante como uma lâmina. Ela é sua mãe, a mulher que te trouxe ao mundo, que te criou, que sacrificou tudo por você, e você a deixa com fome enquanto come na frente dela. Michelle abriu a boca para responder, mas Albert já havia se virado. Ele caminhou até a cabeceira da mesa, onde Richard estava sentado, e ficou ali parado, olhando para a cadeira como se ela o ofendesse pessoalmente. Esta era a cadeira de George, disse-lhe em voz baixa, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa na sala. Você conhece meu pai? Michelle ousou perguntar. Albert finalmente olhou para ela, seus olhos, que até então haviam sido frios, agora cheios de algo que se assemelhava muito ao desprezo. George salvou minha vida há 35 anos. Eu era um jovem promotor público que havia ido longe demais em uma investigação. Certas pessoas queriam me silenciar. Elas estavam me esperando em uma rodovia deserta no interior do estado. Ele fez uma pausa. George estava fazendo uma entrega ali. Ele viu o que estava acontecendo. Ele poderia ter continuado dirigindo, fingindo que não era da sua conta, mas ele parou. O motorista do caminhão saiu da caminhonete e se deparou com 3 homens armados, munidos apenas de uma chave de roda. Eu conhecia essa história. George nunca contou para ninguém, mas me contou uma noite quando acordei e o encontrei chorando na varanda. Foi uma das poucas vezes que o vi chorar. Ele levou uma facada nas costas e mesmo assim não desistiu, continuou Albert. Ele conseguiu me tirar de lá, me levou para o hospital e nunca quis nada em troca. Quando tentei agradecê-lo, quando lhe ofereci dinheiro, quando lhe ofereci qualquer coisa, ele simplesmente disse, cuide da minha Catherine se um dia eu não puder. O silêncio na sala era absoluto. Lágrimas escorriam pelo rosto de Michelle. Richard, encostado na parede, parecia prestes a vomitar. Albert se virou para mim. Senhora Catherine, conte-me exatamente o que aconteceu com seu braço. Por um instante, considerei mentir. Considerei proteger Michelle, como fiz durante toda a minha vida. Pensei em dizer que foi um acidente, que tropecei, que caí. Mas aí olhei para minha filha e para aquele estranho que dissera que eu merecia a lição, que me deixará passar fome na véspera de Natal, que estava disposto a me internar no asilo para ficar com a minha casa. E a verdade simplesmente veio à tona. Contei tudo, desde as primeiras visitas preocupadas de Richard, passando pela pressão para vender a casa, até aquela tarde de 3 dias atrás. Descrevi como ele me jogou contra a parede, como ouvi meu osso quebrar, como passei a noite inteira sozinha no chão da cozinha, sentindo dor, enquanto eles saíam e me deixavam lá. Contei sobre as mentiras que estavam inventando, sobre as histórias de que eu era confusa, esquecida, perigosa para mim mesma, sobre os planos de tutela legal que descobri ao revisar os documentos que Richard trouxe para eu assinar. Enquanto eu falava, vi o rosto de Albert se transformar. Aquela máscara de serenidade judicial deu lugar a algo mais primitivo, uma raiva controlada, porém intensa, que ele lutava para manter sob controle. Os 2 guarda-costas permaneceram imóveis junto à porta, mas pela tensão em seus ombros, eu podia perceber que também estavam absorvendo cada palavra. Quando terminei de falar, o silêncio era tão pesado que parecia ter substância física. Albert permaneceu imóvel por um longo momento, olhando para a mesa de jantar como se estivesse calculando algo em sua mente brilhante. Então ele se moveu. Caminhou até a cadeira à minha direita, a cadeira onde eu costumava sentar quando George era vivo, e a puxou com um gesto cavalheiresco. Por favor, senhora Catherine, disse-lhe suavemente. Sente-se. Sentei-me confuso. Albert então fez algo que me deixou sem palavras.
Ele mesmo foi até o centro da mesa, pegou a travessa de peru e trouxe para mim. Ele pegou um prato limpo do aparador, cortou a carne em pedaços pequenos com a precisão de alguém que já fez isso muitas vezes e colocou o prato na minha frente. Coma, disse ele. Você precisa se alimentar. Senti as lágrimas que havia reprimido a noite toda finalmente escaparem. O homem mais poderoso do estado estava servindo comida a uma senhora idosa com o braço quebrado, enquanto minha própria filha não moveu um dedo para me ajudar. Peguei o garfo com a mão esquerda de forma desajeitada e comecei a comer. O peru estava frio, mas foi a melhor refeição que comi em dias. Cada mordida parecia restaurar algo dentro de mim que eu pensava estar perdido para sempre. Albert esperou pacientemente até que eu terminasse. Então ele se virou para Richard, que ainda estava preso à parede, como se esperasse que ela pudesse engoli-lo. Você, disse ele, e as palavras soaram como uma sentença de morte. Venha aqui. Ricardo obedeceu, arrastando os pés como um condenado caminhando para a forca. Ele parou a poucos metros de Albert, evitando olhar nos olhos do juiz. Você a agrediu, disse Albert, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Você quebrou o braço dela. Você a deixou no chão da cozinha a noite toda, e agora você senta na cadeira do homem que salvou minha vida e come a comida dele enquanto ela passa fome. Foi um acidente, tentou Richard, com a voz saindo como um guincho. Ela caiu. Eu juro que nunca. Não minta para mim. As palavras de Albert cortaram o ar como uma faca. Richard encolheu-se. Toda aquela arrogância anterior evaporou-se completamente. Já enviei meus homens para verificar algumas coisas enquanto estávamos vindo para cá, continuou Albert, caminhando lentamente ao redor de Richard como um tubarão circulando sua presa. Há coisas interessantes sobre você, Richard. Sobre suas dívidas? Sobre os contratos superfaturados na prefeitura que você ajudou a aprovar? Sobre o dinheiro que desapareceu do fundo de manutenção de prédios públicos. O rosto de Richard perdeu toda a cor. Ele ficou tão pálido que pensei que fosse desmaiar. Não sei do que você está falando, gaguejou ele. Sim, você sabe. E também sabe que, com uma palavra minha, você não só perde o emprego que já perdeu há 8 meses, como também responderá criminalmente por tudo isso. Desfalque. Conspiração criminosa. Sem contar a agressão contra a senhora Catherine, que está muito bem documentada em seu prontuário médico. Albert parou bem em frente a Richard, tão perto que seus rostos estavam a centímetros de distância. Você tem ideia do que fazem com homens como você na prisão? Homens que espancam senhoras idosas. Richard começou a tremer. Suas pernas fraquejaram e ele caiu de joelhos sobre o tapete persa que minha mãe me dera quando me casei. Ele começou a chorar, um choro feio e patético, com um ranho escorrendo pelo nariz. Por favor, implorou ele, juntando as mãos como se estivesse rezando. Por favor, eu faço qualquer coisa. Assino qualquer coisa. Eu não sabia. Eu não sabia que a senhora Catherine era importante. Eu pensei, que você pensou que ela era uma velhinha indefesa que você poderia intimidar e roubar, completou Albert. Você pensava que ela estava sozinha no mundo. Ele se agachou, ficando na altura dos olhos de Richard. Mas ela nunca esteve sozinha. George se foi, mas a promessa que lhe fiz permanece. E agora você vai pagar por cada lágrima que ela derramou por sua causa. Michelle, que permaneceu paralisada durante toda a cena, finalmente recuperou a voz. Juiz, por favor, disse ela, dando um passo à frente. Richard cometeu um erro, eu sei, mas ele é meu marido. Ele estava sob pressão, as dívidas, o desemprego. Ele não é uma pessoa má. Ele estava apenas desesperado. Albert levantou-se lentamente e virou-se para minha filha. Seu olhar, que até então era de puro desprezo, agora carregava algo pior. Decepção. Você é filha de George, disse ele, e cada palavra parecia doer nele. George, que arriscou a vida por uma estranha. George, que nunca pediu nada em troca. George, que criou você com tudo que tinha. Albert balançou a cabeça. E você se casou com ele. E o pior de tudo, você ficou do lado dele quando ele quebrou o braço da sua mãe.
Michelle abriu a boca para responder, mas Albert levantou a mão, silenciando-a. Eu ouvi o que você disse há pouco, que sua mãe merecia a lição. Essas foram suas palavras exatas. Ele se aproximou dela. Você sabe quantas pessoas eu já mandei para a prisão, Michelle? Centenas. Assassinos, estupradores, funcionários corruptos. E sabe o que aprendi em todos esses anos? Que as piores criaturas não são as que cometem os crimes. São as que assistem e não fazem nada. São as que defendem os criminosos. São as que traem o próprio sangue. Michelle começou a chorar. Não um choro fingido como o de Richard, mas lágrimas genuínas que escorriam pelo seu rosto, borrando a maquiagem e revelando as olheiras e rugas que ela tentava esconder. Eu não queria, ela soluçou. Eu estava com medo. Richard disse que... Você tinha medo do seu marido, interrompeu Albert. Mas não teve medo de deixar sua mãe sozinha no chão com o braço quebrado. Não teve medo de deixá-la passar fome. Não teve medo de ajudar a planejar sua incapacidade legal. Ele se virou para mim novamente, seus olhos, que antes eram duros como pedra, suavizaram-se. Senhora Catherine, a decisão final é sua. O que a senhora quer que eu faça com eles? Olhei para minha filha, para aquela criatura chorosa e patética que um dia fora minha menininha. Lembrei-me de quando ela era bebê e segurava meu dedo com sua mãozinha. Lembrei-me de quando ela aprendeu a andar, dando passos trêmulos em minha direção com um sorriso de pura alegria. Lembrei-me de quando ela ficou doente aos 3 anos de idade e passei noites em claro ao lado de sua cama, rezando para que a febre baixasse. Será que aquela menininha ainda existia em algum lugar dentro daquela mulher? Então olhei para Richard, para aquele homem que havia entrado na minha família como um parasita e destruído tudo o que tocou. Ele transformou minha filha nessa sombra assustadora. Ele quebrou meu braço e me deixou para morrer de fome no chão da minha própria cozinha. Não, para ele não havia perdão. Mas para Michelle. Albert, eu disse, com a voz mais firme do que em anos. Quero que leve Richard embora. Faça o que achar justo com ele. Nunca mais quero ver esse homem na minha vida. Richard soltou um gemido de desespero, mas ninguém se moveu para ajudá-lo. E quanto a Michelle? Perguntou Albert. Olhei para minha filha. Ela retribuiu o olhar, com os olhos vermelhos e o rosto desfigurado pelo choro. Michelle vai embora agora. Ela vai sair da minha casa e não vai voltar até que eu permita. Ela terá que aprender a viver com as consequências das escolhas que fez. Mãe, começou Michelle. Eu ainda não terminei, interrompi-a. Você escolheu seu marido em vez de sua mãe. Você viu como ele me machucou e não fez nada. Disse que eu merecia. Agora você vai descobrir o que é estar sozinha, sem ninguém para te defender. Michelle soluçou ainda mais forte, mas eu continuei. Mas eu não sou como você, Michelle. Eu não abandono minha família. Um dia, talvez, quando você aprender o que significa respeito, poderemos conversar. Mas esse dia não é hoje. Os guarda-costas de Albert moviam-se como sombras. Em segundos, Richard estava de pé, imobilizado por mãos que pareciam de ferro. Ele tentou resistir. Gritou que conhecia seus direitos, que aquilo era ilegal e que processaria todos. Albert nem sequer se dignou a responder. Apenas acenou com a cabeça, e os homens arrastaram Richard para fora da sala de estar. Ouvi seus gritos ecoando pelo corredor, depois na varanda, e finalmente desaparecendo na noite quando a porta de um carro bateu com força. Michelle ficou ali, parada no meio da minha sala de jantar como uma estátua de sal. Ela olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Não era raiva nem desafio. Era algo mais profundo. Foi o reconhecimento tardio de que ela havia perdido algo precioso, algo que talvez nunca conseguisse recuperar. Mãe, disse ela, com a voz tão fraca que mal consegui ouvi-la. Por favor, me perdoe. Fechei os olhos por um instante. Quantas vezes sonhei em ouvir aquelas palavras? Quantas noites passei acordada, imaginando o momento em que Michelle finalmente veria a verdade. Mas agora que o momento havia chegado, eu senti apenas cansaço, um cansaço profundo que ia além dos meus ossos, além da dor no meu braço quebrado.
Era o cansaço de uma vida inteira tentando ser boa o suficiente para pessoas que nunca me valorizaram. Michelle, eu disse, abrindo os olhos novamente. Você sabe qual é a pior parte de tudo isso? Ela balançou a cabeça, em silêncio. A pior parte não é o braço quebrado. Ossos se curam. A pior parte é saber que você estava lá quando aconteceu. Que você viu seu marido me jogar contra a parede. Que você ouviu meu osso quebrar e mesmo assim não me ajudou. Eu tinha medo dele, sussurrou Michelle. Você não entende como ele é, mãe, quando ele fica nervoso. Eu entendo perfeitamente, interrompi-a, entendo que você escolheu o medo em vez de mim. Entendo que, quando chegou a hora de decidir, você optou por se proteger. E sabe de uma coisa? Eu até poderia perdoar isso. O medo é uma coisa poderosa. Fiz uma pausa, deixando as palavras se assentarem. O que eu não consigo perdoar é o que você disse depois. Que eu mereci. Que foi uma lição. Aquilo não foi medo, Michelle. Aquilo foi crueldade. Michelle começou a soluçar novamente, com o corpo todo tremendo. Ela caiu de joelhos no mesmo lugar onde Richard havia implorado minutos antes. Não era isso que eu queria dizer, ela chorou. Eu estava repetindo o que Richard sempre dizia. Ele me convenceu de que você estava errado, de que você estava nos impedindo de ter uma vida melhor. E você acreditou nele, completei. Você acreditou que sua mãe, que passou a vida inteira trabalhando para lhe dar tudo o que você precisava, estava errada. Você acreditou em um homem que conhece há 10 anos em vez de uma mulher que a conhece desde antes de você nascer. Albert permaneceu em silêncio, observando a cena com uma expressão indecifrável. Eu sabia que ele estava me dando espaço, me deixando lidar com aquele momento do meu jeito. Michelle, eu disse, levantando-me da cadeira com alguma dificuldade. Vá agora. Pegue suas coisas e vá. Onde? Perguntou ela desesperadamente. Não tenho para onde ir. O apartamento está no nome de Richard. Se ele for preso. Esse é o seu problema agora, respondi, sentindo meu coração se contrair apesar das palavras duras. Você é adulta. Você tem um diploma. Você tem capacidade para trabalhar. Você vai dar um jeito, assim como eu dei um jeito quando seu pai morreu e vocês dois começaram a me tratar como um estorvo. Mãe, por favor. Albert, eu disse, virando-me para o juiz, poderia pedir a um dos seus homens que acompanhasse minha filha enquanto ela recolhe seus pertences? Quero ter certeza de que ela não leve nada que não lhe pertença. Albert assentiu com a cabeça. Um dos guarda-costas que havia ficado do lado de fora entrou silenciosamente e posicionou-se junto à porta da sala de estar, aguardando. Michelle levantou-se do chão, enxugando o rosto com as mãos. Seus olhos estavam inchados, seu vestido vermelho amassado e manchado de lágrimas. Ela já não parecia a mulher arrogante que horas antes me chamara de fardo. Ela parecia uma criança perdida. Por um instante, quase cedi. Quase abri meus braços e a acolhi como tantas vezes fizera antes, quando ela cometia um erro e vinha chorando, pedindo perdão. Eu quase disse que estava tudo bem, que iríamos superar isso juntos. Mas aí olhei para o meu braço engessado. Senti a dor surda que ainda latejava sob o gesso. Lembrei-me das horas que passei sozinha no chão da cozinha, abandonada. Não, desta vez não. Vá, Michelle, eu disse, com a voz firme apesar do nó na garganta. Quando você estiver pronta para ser minha filha de verdade, poderá voltar, mas até lá, não quero vê-la. Michelle ficou ali parada por mais alguns segundos, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Ao perceber que isso não ia acontecer, ela baixou a cabeça e caminhou em direção ao corredor. Na porta, ela parou e se virou uma última vez. Eu te amo, mãe, disse ela, com a voz embargada. Eu sei que você não acredita agora, mas é verdade. Eu não respondi. Apenas a observei desaparecer pelo corredor, seguida pelo guarda-costas silencioso. Ouvi seus passos subindo as escadas e depois se movimentando no andar de cima enquanto juntava suas coisas. 15 minutos depois, a porta da frente se fechou e a casa ficou em silêncio. Albert caminhou até mim e segurou delicadamente minha mão saudável. Você fez a coisa certa, disse-lhe em voz baixa. Eu sei que dói, mas era necessário.
Senti as lágrimas finalmente escaparem, escorrendo silenciosamente pelo meu rosto envelhecido. Ela é minha filha, Albert. Minha única filha. Eu sei. Eu a carreguei no meu ventre por 9 meses. Amamentei-a até os 2 anos. Passei noites sem dormir quando ela ficava doente. Trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade dela. E agora? Minha voz falhou. Albert não disse nada. Apenas apertou minha mão com mais força. George sempre dizia que eu mimava demais a Michelle, continuei, depois de recuperar o controle. Ele dizia que eu estava criando uma pessoa que não sabia o valor das coisas. Eu não o ouvia. Achava que ele estava sendo muito duro. George era um homem sábio, disse Albert. Ele era, e eu não valorizei essa sabedoria enquanto ele estava vivo. Permanecemos em silêncio por um instante. 2 idosos compartilhando o peso de décadas de escolhas e consequências. Senhora Catherine, disse Albert finalmente, preciso lhe contar algo. Algo que George me pediu para manter em segredo até que fosse necessário. Olhei para ele confusa. Segredo? Que segredo? Albert caminhou até a estante de livros no canto da sala. Era uma estante antiga de mogno escuro que George havia construído com as próprias mãos quando nos casamos. Ele passou os dedos pelas lombadas dos livros até encontrar um volume específico. Uma enciclopédia antiga que ninguém abria há anos. Ele puxou o livro e, para minha surpresa, a estante emitiu um clique suave. Uma parte da estante moveu-se ligeiramente, revelando um compartimento escondido atrás dos livros. O que é isto? Perguntei, aproximando-me. Albert retirou uma pasta de couro marrom do compartimento desgastado pelo tempo. Havia uma etiqueta na frente escrita à mão com a caligrafia inconfundível de George, para minha Catherine. George me deu isso há 15 anos, explicou Albert, entregando-me a pasta. Ele me pediu para guardá-la em segurança e só entregá-la a você caso um dia precisasse de proteção. Proteção contra pessoas que querem tomar o que é seu? Com as mãos trêmulas, abri a pasta. O que encontrei dentro daquela pasta mudou completamente a minha compreensão de quem meu marido tinha sido e do legado que ele me deixou. A primeira coisa que vi foi uma carta escrita com a letra caprichada de George. As letras estavam um pouco trêmulas, indicando que lhes havia escrito quando era mais velho, talvez em seus últimos anos de vida. Minha querida Catherine, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que eu já parti e alguém está tentando lhe fazer mal, provavelmente Michelle e aquele genro em quem eu nunca confiei. Me perdoe por não ter te contado tudo isso enquanto eu estava vivo, mas eu tinha medo de que você pensasse que eu estava louco ou que contasse para Michelle e ela espalhasse para o mundo todo. Senti um nó se formar na minha garganta enquanto continuava lendo. Você sempre pensou que eu era apenas um caminhoneiro, certo? E eu era. Sim. Mas durante 40 anos dirigindo por aquelas estradas, vi muitas coisas. Ajudei muitas pessoas. E algumas dessas pessoas me retribuíram de maneiras que você nem imagina. A carta prosseguia explicando como George havia usado suas economias para fazer pequenos investimentos ao longo dos anos. No início, nada de espetacular, apenas ações em empresas locais, pequenas participações em negócios de amigos. Mas, com o tempo, esses investimentos cresceram. Eu nunca quis me exibir, escreveu ele. Nunca quis que as pessoas soubessem que tínhamos dinheiro. Vi muitas famílias destruídas por causa de heranças, Catherine. Vi irmãos brigarem, filhos processarem os pais, casamentos terminarem. Eu não queria isso para nós. Passei então aos documentos que acompanhavam a carta, extratos bancários, escrituras, certificados de ações. Os números dançavam diante dos meus olhos. Mas mesmo com a visão embaçada pelas lágrimas, eu conseguia entender a parte essencial. George me deixou uma fortuna. Não apenas esta casa, que eu sabia valer muito por causa do terreno, mas também um apartamento no centro da cidade alugado para um escritório de advocacia, um pequeno rancho no interior arrendado para o cultivo de soja, participações em 3 empresas diferentes e contas bancárias que, somadas, me fizeram sentar abruptamente na cadeira mais próxima. Como, sussurrei, incapaz de formar uma frase completa. Como eu não sabia nada sobre isso? George era um homem muito discreto, respondeu Albert, sentando-se na cadeira ao meu lado.
Ele administrava tudo por meio de representantes e empresas de fachada. Nunca quis que parecesse ser propriedade dele diretamente. Mas por quê? Por que esconder isso de mim? Albert hesitou antes de responder. Porque ele conhecia a filha dele, a senhora Catherine, e conhecia o seu genro. Ele sabia que se a Michelle descobrisse que você tinha dinheiro, ela ia querer. E se ela quisesse, ia pressioná-lo. E você, com o coração mole que tem, acabaria cedendo. Aquelas palavras doeram, mas eu sabia que eram verdadeiras. Quantas vezes dei dinheiro a Michelle só porque ela pediu? Quantas vezes paguei as contas dela, emprestei dinheiro sem esperar que ela me devolvesse, ajudei-a em emergências que depois descobri serem luxos desnecessários? Se eu soubesse que tinha tudo isso, provavelmente já teria lhe dado metade. Há mais uma coisa, disse Albert, apontando para o final da pasta. Veja o último documento. Procurei até encontrar o que ele estava apontando. Era uma escritura de doação datada de 8 anos atrás. A escritura transferiu esta casa, a casa onde eu morava, para uma fundação beneficente ligada ao Hospital Geral. Por um instante, não entendi. Se a casa tinha sido doada, como é que eu ainda morava nela? Então li as cláusulas com mais atenção. A doação só entraria em vigor após a minha morte. Enquanto eu vivesse, teria o direito de usar a propriedade vitaliciamente. Ninguém podia me tirar daqui. Ninguém podia vender isso. Ninguém podia fazer nada com esta propriedade enquanto eu respirasse. George fez isso de propósito, explicou Albert. Ele sabia que a maior arma de Michelle e Richard seria a ameaça de incapacidade legal. Se eles conseguissem declará-lo incapaz, poderiam assumir o controle de seus bens e vender tudo. Mas com esta escritura de doação condicional, a casa está protegida. Mesmo que alguém consiga incapacitá-lo legalmente, não poderá tocar na propriedade. Fechei os olhos, sentindo as lágrimas correrem livremente. George, meu George, mesmo depois da morte, ele ainda estava me protegendo. Ele ainda estava um passo à frente daqueles que queriam me machucar. Há mais uma coisa que preciso lhe dizer, disse Albert, agora com a voz mais séria. Sobre Richard. Abri os olhos e olhei para ele. Meus homens descobriram algumas coisas interessantes quando começaram a investigar seu genro. Coisas que vão além de dívidas e contratos fraudulentos. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Richard estava envolvido com agiotas. Gente perigosa, senhora Catherine. Gente que não brinca em serviço quando o dinheiro atrasa. Senti meu estômago revirar. 200 mil. E ele estava ficando sem opções. Os agiotas já lhe deram um ultimato. Ou ele pagava antes do fim do mês ou eles iriam cobrar de outras maneiras. Albert olhou-me diretamente nos olhos. Foi por isso que ele estava tão desesperado para ficar com a sua casa. Não era apenas ganância. Era questão de sobrevivência. Ele pretendia vender tudo o que você tinha e fugir do país antes que aquelas pessoas viessem atrás dele. A magnitude do que Richard havia planejado começou a se revelar em toda a sua terrível clareza. Não se tratava apenas de me mandar para um asilo e ficar com meus bens. Tratava-se de liquidar tudo às pressas, pegar o dinheiro e desaparecer, e eu, velho e sozinho no asilo barato, ficaria para trás sem nada e sem ninguém. E Michelle? Perguntei, quase com medo da resposta. Ela sabia de tudo isso? Albert balançou a cabeça. Não temos certeza, mas pelas conversas que interceptamos, parece que ela não sabia a extensão das dívidas nem os planos de fuga. Richard a manipulou tanto quanto manipulou você. Ele contou meias verdades, fez com que ela acreditasse que você estava sendo difícil sem motivo. Não sei porquê, mas essa informação me trouxe um pequeno alívio. Isso não absolveu Michelle de suas escolhas, mas pelo menos significava que ela não era completamente má, apenas fraca. Fraco e facilmente manipulável, como George sempre dizia. O que vai acontecer com ele agora? Perguntei. Richard responderá por agressão, tentativa de fraude e peculato. Dependendo do que descobrirmos na investigação, ele poderá passar vários anos na prisão. Albert fez uma pausa. E os agiotas provavelmente descobrirão onde ele está. Na prisão ou fora dela, a dívida não desaparece.
Eu deveria ter sentido satisfação com essa vingança, seja lá o que ela tenha sido. Mas tudo o que eu senti era um cansaço imenso, uma tristeza que ia além do meu braço quebrado, além da traição da minha filha, além de tudo. Albert, eu disse baixinho. Você pode me fazer um favor? Seja o que for, senhora Catherine. Você pode me deixar em paz agora? Preciso pensar para processar tudo isso. Ele assentiu com a cabeça, levantando-se. Claro. Deixarei um dos meus homens lá fora por precaução. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Acompanhei-o até a porta. Antes de partir, ele se virou uma última vez. Senhora Catherine, George tinha razão a seu respeito. A senhora é mais forte do que aparenta e merece muito mais do que recebeu. Depois que ele saiu, voltei para a sala de estar. A mesa ainda estava posta, os restos do peru frio no centro, os pratos sujos nos lugares onde Richard e Michelle haviam se sentado. Sentei-me no meu lugar, o lugar que era meu há 45 anos, e olhei em volta. As paredes cobertas de fotografias, o aparador com a porcelana de casamento, o relógio de parede marcando os segundos com precisão inabalável. Esta era a minha casa, a minha vida, a minha história, e ninguém ia tirar isso de mim. Os meses que se seguiram àquela véspera de Natal foram meses de reconstrução, não apenas do meu braço, que cicatrizou lentamente sob o gesso e mais tarde precisou de fisioterapia, mas de toda a minha vida. Com a ajuda de Albert e dos advogados que ele recomendou, consegui organizar a bagunça financeira que Richard havia deixado para trás. Descobri que ele havia tentado obter empréstimos usando meu nome como fiador, mas como os documentos nunca foram realmente assinados por mim, conseguimos anular tudo. O julgamento de Richard foi rápido e sem surpresas. Com as provas reunidas pelos investigadores de Albert, além do meu depoimento e do laudo médico da minha fratura no braço, ele foi condenado a 6 anos de prisão. Soube mais tarde que na prisão ele teve alguns problemas com outros detentos. Parece que os agiotas tinham braços longos mesmo atrás das grades. Não senti pena. Talvez devesse ter sentido, mas não consegui. Aquele homem me magoou de maneiras que foram muito além de um braço quebrado. Ele me fez duvidar do amor da minha própria filha. Ele transformou minha casa em um campo de batalha. Ele me fez sentir, pela primeira vez na vida, que eu era um estorvo, um fardo, um incômodo. Já para Michelle, as coisas eram mais complicadas. Nos primeiros meses, ela tentou entrar em contato comigo diversas vezes. Ela ligou para o telefone fixo, e eu deixei recado na caixa postal. Ela me enviou cartas, que eu li, mas não respondi. Ela apareceu à porta da casa 2 vezes, mas eu não a abri. Não foi fácil. Cada vez que eu ouvia a voz dela na secretária eletrônica, cada vez que reconhecia a caligrafia no envelope, meu coração se apertava. Ela era minha filha, minha única filha. O instinto materno gritava para que eu perdoasse, para que eu abrisse os braços e fingisse que nada tinha acontecido. Mas eu não consegui. Ainda não. Porque perdoá-la sem que ela realmente entendesse o que havia feito seria simplesmente repetir o ciclo. Isso seria me colocar novamente na posição de um capacho, alguém que aceita qualquer coisa em troca de migalhas de afeto. E eu já vinha fazendo isso há muito tempo. A mudança começou a acontecer após cerca de 5 meses. As mensagens de Michelle começaram a mudar de tom. No início, eram apenas desculpas e justificativas vazias. Eu estava confusa. Richard me manipulou. Você não entende a pressão que eu estava sentindo. Sempre culpando algo externo. Nunca assumindo a verdadeira responsabilidade. Mas, aos poucos, as mensagens foram mudando. Uma carta em particular me marcou. Chegou num dia chuvoso, quase 6 meses depois daquela véspera de Natal. Eu estava na varanda tomando café e admirando o jardim de rosas que George havia plantado quando a senhora Linda, minha vizinha, me trouxe o envelope. Isto é para a senhora, senhora Catherine, disse ela com aquele olhar curioso que sempre tinha quando o assunto envolvia minha filha. Peguei a carta e esperei que ela saísse para abri-la. A caligrafia de Michelle estava diferente, mais trêmula, como se ela tivesse chorado enquanto escrevia. Mãe, eu sei que você provavelmente não vai ler isso, assim como não leu as outras cartas, mas eu preciso escrever, mesmo que seja só para mim. Estes meses longe de você foram os piores da minha vida.
Não por causa do dinheiro ou do apartamento que perdi, ou das dificuldades que estou enfrentando. Foram os piores porque, pela primeira vez, tive que me olhar no espelho de verdade, sem o Richard para me dizer o que pensar, sem desculpas para me esconder. E o que eu vi foi horrível. Vi uma mulher que deixou a própria mãe no chão com o braço quebrado. Uma mulher que ficou do lado do marido quando ele te machucou. Uma mulher que disse que você mereceu. Como pude fazer isso, mãe? Como me tornei essa pessoa? Estou fazendo terapia agora. Não tenho dinheiro, mas consegui uma vaga em um centro comunitário com apoio psicológico gratuito. A psicóloga está me ajudando a entender como fui moldada por Richard ao longo dos anos. Como ele me isolou, me fez duvidar de mim mesma, me convenceu de que você era o problema. Mas sabe o que ela me disse que mais doeu? Ela me disse que a manipulação de Richard só funcionou porque eu permiti, porque era mais fácil acreditar nele do que encarar a verdade. Porque eu fui uma covarde. Ela tem razão. Eu fui um covarde, mãe. Fui um covarde quando vi te empurrar e não fiz nada. Fui um covarde quando te deixei sozinha no chão. Fui um covarde quando repeti as palavras dele como se fossem minhas. Não estou pedindo seu perdão. Ainda não. Não o mereço. Estou apenas lhe dizendo isso porque você precisa saber que finalmente entendi. Não com a cabeça, o que é fácil. Entendi com o coração. Eu te magoei. Fiz a escolha errada. E passarei o resto da minha vida tentando ser uma pessoa melhor. Se um dia você quiser me ver de novo, estarei esperando com amor, mesmo que você não acredite, Michelle. Li a carta 3 vezes. Na terceira vez, eu estava chorando tanto que mal conseguia distinguir as letras. Não respondi imediatamente. Guardei a carta junto com as outras em uma caixa que tinha no armário do quarto. Mas algo havia mudado. Uma rachadura se abriu no muro que eu construía ao redor do meu coração. Nas semanas seguintes, chegaram mais cartas. Michelle continuou escrevendo mesmo sem obter resposta. Ela me contou sobre a terapia, sobre o emprego que conseguiu como assistente em uma farmácia, sobre o pequeno quarto alugado onde morava agora. Ela nunca me pediu dinheiro. Ela nunca pediu para voltarmos. Ela simplesmente compartilhou sua vida como se quisesse me mostrar que estava tentando mudar. Foi numa tarde de domingo, quase um ano depois daquela véspera de Natal, que finalmente tomei uma decisão. Peguei o telefone e disquei o número que Michelle havia deixado em uma das cartas. Ela atendeu ao segundo toque, com a voz repleta de esperança e medo. Mãe? Michelle, eu disse, sentindo meu coração acelerar. Você está livre no próximo domingo? Eu queria te convidar para almoçar. O silêncio do outro lado da linha durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Então ouvi o som inconfundível de alguém tentando conter as lágrimas. Serei livre, ela conseguiu dizer. Serei livre, sim. Então vem aqui em casa ao meio-dia. Vou preparar um assado de panela igualzinho ao que sua avó fazia. Mãe, sua voz falhou. Obrigada. Não me agradeça ainda, eu disse, tentando manter a firmeza apesar do nó na garganta. Temos muito que conversar. Vai ser difícil, mas é um começo. É um começo, ela repetiu. É tudo o que eu precisava ouvir. Quando desliguei o telefone, fiquei parada no meio da sala de estar por um longo tempo olhando para a foto de George na prateleira. Ele estava sorrindo naquela foto, um sorriso aberto e genuíno que eu conhecia tão bem. Você tinha razão sobre ela, sussurrei para a foto. Ela estava perdida, mas acho que está encontrando o caminho de volta. O relógio de pêndulo bateu 3 horas da tarde. O mesmo relógio que testemunhou a chegada de Albert naquela véspera de Natal, o mesmo relógio que marcou cada segundo da minha vida naquela casa. Pela primeira vez em muito tempo, o tic-tac não parecia uma contagem regressiva para algo ruim. Parecia um convite para um novo começo. Passaram-se 2 anos desde aquele primeiro almoço de reencontro com Michelle. 2 anos de conversas difíceis, lágrimas de antiga raiva finalmente libertadas. 2 anos de reconstrução lenta e cuidadosa de um relacionamento que quase foi destruído para sempre. Não foi fácil. Houve momentos em que quis desistir, quando o ressentimento voltou com toda a força e me perguntei se realmente valia a pena tentar.
Houve discussões, silêncios constrangedores, domingos em que um de nós ia embora antes do almoço terminar. Mas também houve progresso. Pequeno no início, depois aumentando gradativamente. Michelle me provou que estava realmente mudando. Ela continuou fazendo terapia mesmo depois de conseguir um emprego melhor e poder ter parado. Ela nunca mais me pediu dinheiro, mesmo quando ofereci ajuda. Ela nunca mais tentou me dizer o que fazer com a minha vida ou com a minha casa. E, o mais importante, ela começou a me ver não como um obstáculo, não como uma fonte de recursos, mas como uma pessoa, como sua mãe. Hoje é Natal novamente. A mesa está posta com a mesma toalha de mesa branca bordada, os mesmos pratos de porcelana, as mesmas velas que acendo todos os anos. O peru está no centro, dourado e aromático, rodeado por todas as delícias que fazem parte da nossa tradição familiar. Mas muita coisa mudou. Michelle está sentada à minha esquerda, ajudando a servir os pratos. Ela veste um vestido azul marinho simples, e seu cabelo está natural agora, sem tintura. Ela está mais magra, mais madura, com algumas rugas ao redor dos olhos que não estavam lá há 2 anos. Rugas de preocupação, de luta, de crescimento. Ao lado dela está Michael, um homem quieto e gentil que ela conheceu na igreja que começou a frequentar. Ele é viúvo, tem 2 filhos adolescentes e olha para Michelle como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Não era o brilho de posse que eu via nos olhos de Richard, mas sim o brilho de genuíno respeito. Albert também está aqui, sentado no lugar que era de George. Ele vem me visitar regularmente agora, e nossa amizade se aprofundou ao longo desses 2 anos. Não é um romance, nada disso. Somos apenas 2 idosos compartilhando histórias e lembranças de pessoas que amamos. E eu, estou sentado na minha cadeira de sempre, com as minhas 2 mãos funcionando perfeitamente. O braço sarou completamente, restando apenas uma pequena cicatriz no local da fratura óssea. Uma cicatriz que me lembra todos os dias do que aconteceu, mas também do que eu sobrevivi. Olho ao redor da mesa e sinto algo que pensei que nunca mais sentiria nesta casa. Paz. Mãe, diz Michelle, interrompendo meus pensamentos. Posso fazer um brinde? Assenti com a cabeça, erguendo meu copo de suco de uva. Albert e Michael fazem o mesmo. Michelle se levanta, segurando o copo com a mão ligeiramente trêmula. Seus olhos encontram os meus, e vejo neles algo que havia desaparecido há muito tempo. Amor genuíno, sem interesse, sem cálculos. Quero agradecer, começa ela, com a voz embargada, agradecer a minha mãe por me dar uma segunda chance. Por não desistir de mim mesmo quando eu merecia, por me mostrar que o verdadeiro amor inclui limites. Ela faz uma pausa, engolindo em seco. Há 2 anos, quase destruí a pessoa mais importante da minha vida. Quase perdi minha mãe porque fui fraco. Porque fui covarde. Porque deixei um homem mau me convencer de que ela era o problema. Tenho carregado esse peso todos os dias desde então. E continuarei carregando-o porque é isso que me lembra de nunca mais cometer o mesmo erro. Uma lágrima escorre pelo seu rosto, mas ela não para de falar. Mãe, você me ensinou a lição mais importante da minha vida. Você me ensinou que colhemos o que plantamos, que as escolhas têm consequências e que pedir perdão não basta. Precisamos mostrar com ações que mudamos. Ela ergue o copo. Então, este brinde é para você, mãe. Para sua força, para sua coragem, para sua capacidade de amar, mesmo depois de ter sofrido tanto. Eu te amo e passarei o resto da minha vida tentando merecer esse amor. Todos nós erguemos nossos copos. O tilintar dos cristais ressoa na sala, misturando-se com o familiar tic-tac do relógio de parede. Após o brinde, Michelle se aproxima de mim e me abraça. Um abraço apertado, como não me dava desde que era menina. Sinto as lágrimas dela molharem meu ombro e as minhas molharem o dela. Eu te perdoo, sussurro em seu ouvido. De verdade, completamente. Ela soluça ainda mais forte, agarrando-se a mim como se eu fosse sua âncora. Quando finalmente nos separamos, olho ao redor do quarto mais uma vez. A mesa farta, aos rostos queridos, as paredes cobertas de memórias. George estava certo em muitas coisas. Sobre Richard, sobre os riscos de ostentar riqueza, sobre a importância de se preparar para o pior. Mas havia uma coisa em que ele estava errado. Ele acreditava que Michelle estava perdida para sempre.
que a ganância e a fraqueza haviam consumido a menina que criamos. Mas ela voltou. Machucada, transformada, marcada pela experiência, mas ela voltou. E esse, no fim das contas, é o verdadeiro significado de família. Não é sangue. Não é obrigação. Não é o que a sociedade espera. É a capacidade de se perder e se reencontrar. É a coragem de admitir os erros e trabalhar para corrigi-los. É o amor que persiste mesmo quando tudo parece irreparavelmente destruído. Meu braço sarou, meu relacionamento com Michelle se curou. Minha fé na humanidade, que havia sido tão abalada naquela véspera de Natal, também se restaurou. E enquanto o relógio de pêndulo marca as horas e o cheiro de peru assado preenche o ar, finalmente compreendo a última lição que George me deixou. Não era a fortuna escondida. Não eram os imóveis, os investimentos, a segurança financeira. A verdadeira herança que ele me deixou foi a coragem de me defender, de exigir respeito, de impor limites, mesmo quando isso significava afastar as pessoas que eu mais amava. Porque só quando aprendi a me valorizar é que Michelle também pôde aprender a me valorizar. E esse é o presente de Natal mais precioso que eu poderia receber. Agora, se você gostou desta história, clique em inscrever-se e conte-me nos comentários qual parte te deixou de boca aberta. Ah, e não se esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que eu não publico aqui. Te vejo lá!